o que um jogador de futebol precisa para ser considerado craque e o que define se ele é melhor ou pior do que outro jogador. Habilidade? Técnica? Com certeza, esses são atributos essenciais para um jogador. Mas será que para um meia ou um atacante basta apenas ser muito habilidoso para ser considerado acima dos outros? Hoje vamos contar a história de Kaká, o último brasileiro a ser considerado o melhor jogador do planeta. Isso lá em 2007. E com a sua história vamos tentar elencar quais atributos alguém precisa para ser considerado melhor no futebol. E também compará-lo a outros jogadores atuais e do passado para tentar entender o lugar de Kaká entre os melhores da história e se de fato ele foi superestimado, como muitos têm comentado atualmente. Antes de continuarmos, gostaria de nos apresentar. Nós somos o Atrás dos Gols FC, seu canal esportivo aqui no YouTube. Se você gosta de futebol, curiosidades, memórias e notícias sobre o maior esporte do mundo, curta e se inscreve aqui no canal que tem muito mais vídeos interessantíssimos como esse. Voltando à estrela principal do nosso vídeo. Kaká, diferentemente de 99% dos jogadores brasileiros, não veio das áreas mais pobres da população. Nascido em Brasília e criado em São Paulo, filho de um engenheiro e uma professora, Kaká pertencia ao que chamamos de classe média, ou até mesmo classe média alta. Seus pais, ao se mudarem para São Paulo, para o bairro do Morumbi, se associaram ao Clube do São Paulo. Lá, Kaká começou a jogar no social e depois fez uma peneira e passou no time mirim do tricolor. Aos 18, teve um acidente que poderia ter acabado com a sua vida. Ao pular em uma piscina, acabou fraturando a espinha dorsal. Recuperado, a ascensão meteórica, na época ainda conhecido como Kaká, veio logo em seu terceiro jogo como profissional, com os 2 famosos gols da vitória no título do Rio-São Paulo contra o Botafogo. Ficou 2 anos no São Paulo e partiu para o Milan em 2003, a preço de banana, como disse o próprio Silvio Berlusconi, à época, presidente do Milan, considerando o grande potencial que o jogador tinha. Além disso, deu tempo de ser campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, inclusive ficando a poucos segundos de entrar na partida final. Kaká estava à beira do campo, prestes a entrar, quando o árbitro Pierluigi Collina acabou encerrando a partida. Logo na temporada de estreia, desbancou Rui Costa e Rivaldo e se tornou o meia principal da equipe rossoneira. No Milan, foram 6 temporadas alcançando diversos títulos, inclusive tendo um ano mágico em 2007, do qual falaremos mais pra frente. A saída da equipe para o Real Madrid foi contra a vontade da torcida, mas tanto o clube quanto o jogador necessitavam de uma mudança. No clube merengue, Kaká fez parte dos Novos Galácticos ao lado de Cristiano Ronaldo. Porém, a passagem do brasileiro não foi tão marcante. Convivendo com lesões, o craque enfrentava concorrência na posição e frequentemente era banco. Após sair do Real Madrid em 2013, voltou ao Milan, mas ficou apenas uma temporada e apenas com lampejos do craque que foi na primeira passagem por Milão. Ainda ficou mais 6 meses no Brasil, retornando ao São Paulo, clube que o lançou para o futebol mundial, passagem muito elogiada pela mídia brasileira. Encerrou a carreira no Orlando City após 3 temporadas na MLS. Na seleção brasileira, sempre esteve rodeado de craques, tendo o período entre 2004 e 2010 com suas atuações mais marcantes com a camisa verde e amarela. Quem não se lembra do Messi correndo atrás dele em 2007? Em 2007, aliás, que foi o melhor ano da carreira do Kaká, no qual inclusive ele foi eleito o melhor jogador do mundo. O Milan daquele ano era um timaço, com uma defesa praticamente intransponível com a dupla Maldini e Nesta. Meio campo combativo e criativo com Gattuso, Pirlo e Seedorf, e um ataque qualificado com Inzaghi e Gilardino. Mas a cereja do bolo, o craque do time e o que fazia daquela equipe especial era realmente Kaká. O camisa 22 do Milan foi artilheiro da Liga dos Campeões, além de ser decisivo no título com jogadas e passes geniais. O Prime Kaká, como o pessoal gosta de chamar hoje em dia,
foi de 2005 a 2007 e foi um absurdo. Tinha habilidade, sim, mas também tinha outras tantas características igualmente importantes para ser considerado o melhor do mundo. Tinha técnica, posicionamento, velocidade, visão de jogo, passe refinado. Olha essa assistência de quase 50 metros em uma final de Champions. Que absurdo! E jogou em um time vencedor. Sim, coletivo também importa muito. Vide Fábio Cannavaro em 2006. E tinha também uma qualidade um pouco difícil de mensurar, mas às vezes fácil de perceber, que é a dominância. Kaká era uma potência que você, caro torcedor, sabia que ia passar pelo adversário, seja com habilidade, técnica, velocidade, força ou inteligência. Kaká ia ganhar a disputa. Ele iria ser a principal estrela do time, o protagonista, e ele com certeza iria deixar o time mais perto da vitória. Mas o que difere Kaká dos jogadores atuais? Como ele foi melhor do mundo e outros atualmente igualmente bons, não foram. Como primeiro exemplo, vamos falar do principal jogador do futebol brasileiro atualmente. Neymar é o principal nome do Brasil nos dias de hoje. Habilidoso, artilheiro, inclusive ele é o maior artilheiro da seleção brasileira na história. Decisivo, enfim. Ele teve seu auge na época do trio MSN, e depois disso ele teve um ano bom durante a pandemia também. Mas ele nunca teve todos os atributos juntos, como o Kaká teve em 2007. Vejamos. Quando estava no Barcelona, Neymar teve um ano excepcional em 2015, mas faltou um atributo: o protagonismo. Peraí. Como você fala que em um ano que o Neymar foi campeão e artilheiro da Champions, ele não foi protagonista? Pois é, ele não foi o protagonista porque a grande estrela do Barça era o Lionel Messi, que no caso também foi campeão da Champions e dividiu a artilharia com o Neymar. Inclusive, o Messi acabou ganhando a bola de ouro naquele ano. Outro queridinho dos torcedores atuais é o meia Kevin De Bruyne. O belga tem uma visão de jogo excepcional e um passe diferenciado. Tem títulos e fez temporadas muito boas. Mas também falta a ele dominância, além do fato dele não ser decisivo. Quando eu digo que ele não é decisivo, é o seguinte: apesar dos títulos, é raro você lembrar de alguma partida, alguma temporada em que o De Bruyne foi realmente a principal estrela do time, ou que ele fez uma diferença gigantesca no mata-mata, por exemplo. Temos como exemplo a Champions do ano passado. Os nomes principais foram Haaland, Rodri, até mesmo Guardiola. Esse talvez tenha sido o que mais chegou próximo de ser melhor do mundo. Meia cerebral que ajudou a mudar o jogo e a função do meio-campo. O Xavi teve excelentes temporadas, mas novamente ficou à sombra do dono do Barcelona, na época, Lionel Messi, além do protagonismo dividido na seleção espanhola com Andrés Iniesta. Por esses fatos, é um pouco leviano dizer que Kaká era superestimado. Talvez a maior crítica do jogador tenha sido a jornalista Mili Lacombe, que alguns anos atrás, em entrevista, falou o seguinte, abre aspas: O jogador superestimado eu acho que sempre foi o Kaká. Isso não quer dizer que foi um jogador ruim. Eu acho apenas que foi um jogador superestimado. Eu lembro de uma vez em um programa no Sport TV que me perguntaram, tem muito tempo, em 2006 ou 2007, quem você acha que vai ser o melhor do mundo, Kaká ou Messi? E essa pergunta não fez nenhum sentido, porque o Messi é de uma outra estratosfera. E o Kaká é um jogador comum, um bom atacante. Branco, classe média alta, então acho que isso tudo contribuiu para ele ser superestimado. Fecha aspas. Bom, eu prefiro ficar com a análise do Carlo Ancelotti sobre o assunto. Abre aspas. No primeiro dia que o Kaká chegou ao Milan, parecia um aluno recém-saído da escola, de óculos, bem penteado, estava praticamente perfeito. Não parecia um jogador de futebol. Quando o vi em campo, entendi que era um presente do Senhor, porque raramente tinha visto alguém tão forte ou tão bom. Fecha aspas.
E você, torcedor, acha que Kaká era superestimado ou ele foi um craque da bola daqueles que a gente teve sorte de assistir? Se você gostou desse vídeo, aproveita, clica aqui do lado que tem mais vídeos legais como esse. Muito obrigado pela sua audiência, valeu!